Saudações eruditas, bem-vindos ao meu canal Eruditos. Eu sou a professora doutora Danjone Meira e estarei tratando neste vídeo sobre pedagogia e arte, começando na primeira aula a abordagem acerca do conceito de pedagogia e conceito de arte. Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Estarei fazendo uma breve apresentação curricular. Sou doutora em filosofia, pós-doutoranda em filosofia, bacharel em teologia, bacharel em direito, mestre em ciências da religião. Também estou realizando estudos sobre diplomacia global num curso livre da Universidade de Londres e realizei pesquisa em educação e arte por meio da contemplação de obras de arte em 8 museus da Europa, fazendo anotações por meio da contemplação de obras de arte. O que se observa é que é de extrema relevância a apresentação do incentivo à arte no plano pedagógico. Portanto, as práticas pedagógicas, para serem eficazes, precisam incluir o incentivo à arte em todas as suas expressões, seja a pintura, seja a música, também a escrita literária, como a poesia. É importante que isso venha a fazer parte do cotidiano do ambiente educacional. Antes de prosseguir com esta primeira aula, gostaria de apresentar aqui a indicação da minha obra, minha primeira obra publicada pela editora Dialética, intitulada Ontologia e Arte. Para adquirir, por favor, entre em contato no e-mail canaleruditos@gmail.com ou também pode ser adquirida pela própria loja da editora Dialética. Quero agradecer a todos que adquiriram a minha obra. Bons estudos! Também gostaria de expressar agradecimentos aos meus alunos. Muito obrigada aos meus alunos, pessoas muito especiais que se dedicam aí na área da teologia, da pedagogia. Também expresso agradecimentos a todos os seguidores do canal Eruditos. Por favor, curta, comente, compartilhe os vídeos. Muito obrigada. Iniciando então a abordagem sobre o conceito de pedagogia, é importante refletir o que é a pedagogia? A pedagogia pode ser primeiramente definida como filosofia da educação, haja vista que o cenário em que ela é teorizada é na Grécia Antiga. Então se pode compreender a pedagogia como o pensar teórico acerca da educação enquanto uma tarefa para o ser humano, para a formação do ser humano. Podemos lembrar também da própria paideia no cenário da Grécia Antiga, que vem a significar formação total do indivíduo. Portanto, traduzindo esta expressão paideia para o cenário alemão, observa-se o termo alemão Bildung, que também vem significar formação total do indivíduo. Nesse sentido, podemos compreender a pedagogia enquanto filosofia da educação, reconhecendo que especialmente ela foi teorizada no cenário da Grécia Antiga, em que se incentiva na educação a formação espiritual do ser humano, na música, política, em todas as expressões artísticas além da música, reconhecendo também a sua participação na polis. Também se pode compreender a pedagogia, especialmente no cenário do século XX, como ciência da educação. Se formos olhar para a história da humanidade, veremos que no século XIX a pedagogia já vai se delimitando enquanto ciência, tendo um diálogo profundo com a psicologia,
com a medicina, com a psiquiatria, mas eu observo que, especialmente no século XX, se dará essa classificação, esse status à pedagogia enquanto ciência da educação. Cabe, portanto, reconhecer que a pedagogia, no cenário da modernidade, está sempre dialogando com outras áreas do saber, especialmente com a medicina, com a psicologia. Também é necessário reconhecer a importância da história e do método historiográfico no contexto do cenário da modernidade e também na pós-modernidade, haja vista que é impossível estudar a ciência da educação sem estudar a história da educação. A história da educação é a base para se compreender o que é pedagogia. Outra definição para a pedagogia é também como teoria e saber da educação. Então, é importante observar essa relação da pedagogia com a teoria e com algo mais abrangente, que é o saber. Sobre o surgimento da pedagogia, já ressaltamos algumas características. A pedagogia surgiu enquanto teoria na Grécia Antiga, mas também na prática se observava, por exemplo, que o filósofo Aristóteles era o educador de Alexandre o Grande. Então, se observa especialmente a reflexão sobre educação em Aristóteles na obra Ética Nicômaco, onde também ele reflete sobre o papel do direito. Também se observa a reflexão sobre educação em Aristóteles na obra A Política, haja vista que o cidadão, para se realizar em sua cidadania, ele participa na polis, considerando a formação total do indivíduo. Portanto, o incentivo à educação está diretamente relacionado com a polis e com a realização da cidadania. Nesse contexto, estaremos refletindo agora sobre o que significa ser pedagogo. Etimologicamente falando, é importante compreender o pedagogo como educador. O pedagogo, ele trata diretamente sobre questões educacionais, mas vai para além disso, haja vista que ele está contribuindo para a formação do ser humano. Portanto, a palavra educador tem essa abrangência, essa dimensão do saber. Pode-se então reconhecer o pedagogo como um educador. Os pedagogos eram, no cenário da Grécia, primeiramente os escravos, que tinham a responsabilidade de levar as crianças para o ambiente educacional, conduzir as crianças para o ambiente educacional. Mas também esses escravos na Grécia Antiga exerciam o papel de educar e admoestavam essas crianças. A educação é também admoestar para que o ser humano compreenda o cenário e os aspectos em que se vive. Observando a origem do termo paidagogos, que vem a significar pedagogo, vindo dessa origem grega, sendo compreendido inicialmente como o escravo que tem a função de conduzir as crianças para o ambiente educacional. Após refletirmos sobre alguns conceitos de pedagogia, alguns aspectos históricos, fica então a seguinte indicação: pedagogia é filosofia da educação. Pedagogia é ciência da educação. Pedagogia é teoria e saber
sobre a educação. Vamos agora refletir sobre o conceito de arte. O que é a arte? Como, enquanto pedagogo, pedagoga, se pode incluir no plano de ação pedagógica o incentivo à arte e à produção artística, desde o cenário do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio e também no ensino técnico e superior. Qual é o papel da arte para as práticas pedagógicas? Primeiramente, vamos refletir sobre o conceito de arte. Nas próximas aulas, iremos tratar sobre a questão das práticas pedagógicas. Então, se propõe que essa playlist sobre pedagogia e arte venha apresentar aí aproximadamente 10 vídeos. O que é a arte? Pode-se entender a arte enquanto um dos modos de desvelamento da verdade na história, segundo o pensamento do teólogo e filósofo alemão Martin Heidegger. Então, partindo do pensamento de Martin Heidegger, cuja obra-prima é Ser e Tempo, apresentada em 1927, em que ele expressa uma ontologia fundamental nessa obra-prima, uma ontologia do Dasein, e a partir da década de 30 ele se volta para uma análise especial sobre a linguagem e a arte, entendendo que a verdade se manifesta, se desvela na arte, também se desvela no Estado. Então, apresentamos inicialmente esse conceito a partir de Heidegger. A arte é um dos modos da verdade se manifestar. A arte é um dos modos em que a verdade se manifesta na história. Ao se colocar em face de uma obra de arte, é importante buscar entender qual é o sentido da arte, o que o artista, o que o autor desta obra de arte está buscando apresentar. A partir dessa análise hermenêutica e fenomenológica em face da obra de arte, se pode então, estando em abertura e reconhecendo a memória do ser, se pode então compreender o que a verdade está desvelando na arte. Então, para Heidegger, a arte não é vivência simplesmente. A arte não é simplesmente uma expressão humana, mas é algo além disso. Aponta para a própria verdade. É um dos modos de acontecimento da verdade na história. Uma obra de arte apresenta elementos fundamentais da história da humanidade. Muito obrigada a todos. Peço, por favor, que curtam, comentem, compartilhem este vídeo se for possível. Na aula 2, continuaremos a tratar sobre o conceito de arte.